Eu sempre fui do tipo que acredita em lógica, em planos bem traçados, em caminhos previsíveis. Não porque eu gostasse disso, mas porque era mais seguro viver assim do que arriscar sentir demais. Depois que ele foi embora, deixei de acreditar em coincidências. Passei a acreditar em muros, em limites, em silêncios. Mas naquela manhã, uma terça-feira comum, que começou com o som abafado do despertador e o gosto morno do café de sempre, algo em mim resolveu falhar. Ou talvez tenha sido o universo que resolveu acertar. Escolhi um trem diferente, um horário diferente, quase como quem foge de si mesma sem admitir. Peguei a linha que vai para o norte, onde eu não ia há anos. A cidade era um ponto no mapa, mas para mim era um portal enterrado, cheio de memórias que eu jurava ter superado. Eu não tinha planos de reencontrá-lo. Na verdade, eu nem imaginava que ele ainda existia fora das lembranças. Mas quando entrei naquele vagão, com os olhos ainda turvos de uma noite mal dormida e os pensamentos em turbilhão, eu vi. Vi o jeito como ele repousava os ombros, como se carregasse o mundo. Vi o mesmo corte de cabelo, só que agora com fios grisalhos nas laterais. Vi o perfil que um dia beijei com pressa e depois com calma. Meu peito congelou, mas minhas pernas, traiçoeiras ou corajosas, seguiram em frente. E então eu fiz o impensável. Com dezenas de lugares vagos ao redor, escolhi o único assento ao lado dele. E quando me acomodei, tão perto e tão longe, ao mesmo tempo o mundo pareceu conter a respiração. Ele ainda não havia me notado. Mas eu já estava sentindo tudo de novo. O peso da ausência, o gosto da lembrança e o susto amargo de perceber que, apesar dos anos, meu coração ainda o reconhecia como casa. Ele virou o rosto devagar, como quem sente um perfume antigo no ar e precisa confirmar se está mesmo sonhando. Quando nossos olhos finalmente se encontraram, houve um segundo em que tudo pareceu parar. Não o trem, não o tempo, mas eu. Porque naquele instante, diante daquele olhar que eu conhecia melhor do que gostaria, percebi o quanto tinha me enganado tentando seguir em frente. Os olhos dele não eram os mesmos. Havia ali uma sombra nova, um cansaço que não existia antes, mas ainda assim, era ele. O mesmo homem que uma vez me prometeu ficar e que partiu como se nada tivesse doído. Ele abriu a boca para dizer algo, mas fechou de novo. E eu agradeci em silêncio, porque eu também não saberia por onde começar. Ficamos ali, lado a lado, por minutos que pareceram dias. O trem corria por trilhos que não faziam mais sentido, mas nós estávamos presos a outro tipo de linha, a das palavras que nunca dissemos, dos beijos que não demos, das noites que passamos nos perguntando e se, aos poucos, o silêncio se tornou uma conversa muda. Ele ajeitou o corpo, descruzou os braços, apoiou os cotovelos nos joelhos. Eu observei os detalhes. O relógio antigo ainda no pulso esquerdo, a aliança que nunca existiu, a cicatriz fina no queixo que ele odiava e que eu achava linda. Por algum motivo, tudo parecia igual e, ao mesmo tempo, cruelmente diferente. A distância entre nós era de poucos centímetros, mas havia um abismo feito de tempo, dor e orgulho. E mesmo assim, algo naquele espaço compartilhado começava a se aquecer. Talvez fosse o começo de uma ponte, ou a último adeus. Mas uma coisa eu sabia. Eu não conseguia mais fingir que aquele reencontro não me atravessava inteira. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio, não com uma pergunta nem com um pedido de desculpas, mas com uma frase tão simples que fez meu peito apertar. Você ainda gosta de café preto sem açúcar? Aquilo me desmontou mais do que qualquer declaração, porque só quem te amou de verdade lembra de detalhes que ninguém mais nota. E eu me vi, de novo, diante daquela versão dele que me enxergava por dentro, mesmo quando fingia não ver. Assenti com a cabeça, sem conseguir disfarçar o sorriso que escapou, pequeno
e nostálgico. Ele riu também de leve com os olhos, como se estivéssemos retomando um capítulo interrompido no meio de uma frase. E por um instante não havia passado nem futuro. Só aquele presente suspenso onde o que fomos ainda fazia sentido. Conversamos pouco. As palavras vieram com cuidado, como quem pisa em chão rachado, mas cada uma carregava mais do que soava. Falamos do tempo, da vida, de coisas banais, como se as entrelinhas não estivessem gritando. Ele contou que estava voltando de uma viagem de trabalho. Eu disse que estava indo visitar uma tia. Uma meia-verdade, só para não admitir que eu mesma não sabia o que estava procurando naquela cidade. As mãos dele tocaram o banco entre nós, quase sem querer, e eu senti vontade de segurá-las como antes, mas não fiz. Não ainda. Quando o trem anunciou a próxima estação, o ar mudou. A viagem estava chegando ao fim, e com ela, a chance de continuar fingindo que aquilo era apenas coincidência. Eu o olhei, e ele me olhou de volta, e sem dizer nada, eu soube. Se algum passo fosse dado dali em diante, teria que ser com o coração inteiro, porque não era mais sobre reviver o que foi. Era sobre decidir se ainda podia ser. Descemos juntos, mas não lado a lado. Ele caminhou, um pouco à frente, como se ainda estivesse processando o que tinha acabado de acontecer. E eu segui com passos lentos, tentando controlar o turbilhão dentro de mim. A cidade estava igual e, ao mesmo tempo, irreconhecível. Talvez porque a última vez que estive ali foi por ele. E agora, estar ali de novo, com ele tão perto, doía de um jeito diferente. Quando nossos olhos se cruzaram outra vez na calçada, foi como se um fio invisível puxasse nossos corpos na mesma direção. Ele me esperou. E sem precisar dizer nada, caminhamos juntos até o café da esquina. Aquele mesmo que costumávamos ir nas tardes de domingo. O dono não estava mais lá. O cardápio tinha mudado, mas a mesa do canto ainda era a mesma. Sentamos ali, em silêncio, até que ele respirou fundo e disse meu nome. E foi como se o som dele curasse uma parte minha que eu nem sabia que ainda estava ferida. Amélie, só isso, mas carregado de tudo, de história, de peso, de saudade, de amor, e ali, com o sol atravessando a vidraça e refletindo nas cicatrizes dele e nas minhas, começamos a falar. Verdadeiramente, sem rodeios, sem mentiras. Ele contou por que foi embora. Não como justificativa, mas como confissão. Disse que teve medo de não ser suficiente, de me prender a uma vida instável, que amou tanto, que preferiu me deixar ir, achando que estava me protegendo. E eu chorei. Não de raiva, mas de alívio, porque finalmente, depois de tantos anos, alguém estava dizendo a verdade sem medo do estrago. E mesmo com a dor das palavras, eu me senti mais leve, porque ouvir do próprio erro é às vezes mais importante do que ouvir um pedido de desculpas. As palavras dele ficaram ecoando em mim mesmo depois que o silêncio voltou. Não era um silêncio vazio, era denso, cheio de tudo o que nunca foi dito. Eu o observei enquanto ele olhava para as próprias mãos, como se nelas estivessem os rastros do que não conseguiu segurar. O tempo não havia sido gentil com nenhum de nós, mas também não nos matou por completo. A verdade é que a ausência só endureceu a casca, nunca o centro. E ali, diante daquele homem que um dia me prometeu o mundo e depois sumiu com o mapa, eu sentia meu coração fazer perguntas que minha mente ainda não estava pronta para ouvir. Por que agora? Por que esse trem? Por que ele ainda mexia tanto comigo? Ele falou do tempo que passou sozinho, dos relacionamentos que não deram certo, porque nenhuma mulher era eu. E eu ouvi tudo com um misto de dor e ternura. Porque saber que foi insubstituível não me devolvia os anos perdidos, mas aquecia uma parte minha que passou tempo demais tentando se convencer de que não era suficiente. Eu também falei. Disse que o odiei, que aprendi a me virar sozinha, que construí uma vida estável, confortável, mas sem aquela chama que ele acendia só com um olhar. Contei que tentei amar outros, mas nenhum deles me olhava como ele, e naquele instante foi
como se duas almas finalmente maduras estivessem despidas de todo orgulho. A gente se viu, realmente se viu, não como antes, idealizados, apaixonados, sonhadores, mas como agora, feridos, inteiros, reais. A dor ainda estava ali, mas não era mais um muro, era uma ponte. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pela primeira vez em anos eu segurei. E o toque não era mais um arrepio de novidade, era um reencontro, um reconhecimento de tudo que fomos e do que talvez ainda poderíamos ser. Mas havia mais a ser dito, mais a ser decidido. O passado tinha nos unido ali, mas o futuro? Esse ainda era um território incerto, e a coragem seria o próximo passo. Ficamos ali por horas, mas o tempo parecia ter se curvado à nossa presença. As palavras foram se tornando mais leves, e os silêncios entre elas mais confortáveis. A dor, embora ainda presente, já não gritava, sussurrava. E mesmo assim, havia um ponto que nenhum dos dois ousava tocar. O "e agora?" Era como se falar sobre o futuro pudesse estragar o presente, como se nomear o que nascia entre nós de novo fosse uma forma de espantar o que finalmente estava voltando a florescer. Mas a vida não espera que a gente esteja pronto. E quando ele recebeu uma ligação, eu soube que o tempo da bolha tinha acabado. Vi no rosto dele a mudança, o brilho nos olhos apagado por uma notícia que eu não ouvi, mas entendi. Ele desligou o celular e não precisou explicar. Havia um compromisso, um retorno, uma obrigação esperando por ele, longe dali. O que quer que estivéssemos construindo ali, no calor da reconexão, agora estava diante de um teste silencioso. Ele me olhou como se pedisse desculpas por algo que nem havia feito ainda. Preciso ir, foi tudo o que disse. E eu balancei a cabeça como quem entende, mas não aceita. A dor voltou, mas dessa vez eu não a engoli, eu encarei. Você vai como foi antes? Ou vai ficar e lutar por isso? Minha voz saiu firme, mas o coração tremia. Era a minha vez de não aceitar as meias palavras. Era a minha vez de exigir que ele escolhesse e não apenas desaparecesse. Ele hesitou. Vi nos olhos dele a batalha interna entre o que era certo e o que era verdadeiro. E quando ele deu um passo para trás, meu peito se apertou. Não chorei, não implorei. Apenas me levantei, deixei uma nota dobrada sobre a mesa e caminhei até a porta. Atrás de mim, o som dos próprios passos. Nada mais. Ele não me seguiu, não naquele instante. E foi assim que entendi. Às vezes, o amor precisa de mais do que uma chance. Precisa de ação, de presença, de escolha. E naquele momento, mais do que amá-lo, eu precisava me amar o suficiente para não esperar por alguém que ainda não sabia se queria ficar. Voltar para casa foi como entrar em um espaço antigo com móveis rearranjados. Tudo estava onde deveria, mas nada mais fazia sentido. A rotina, que antes me dava segurança, agora parecia um corredor estreito onde cada parede sussurrava o nome dele. Me deitei naquela mesma cama onde tantas vezes me prometi esquecer e me peguei, revivendo cada instante, do trem, do café, do toque sutil da mão dele sobre a minha. A diferença é que dessa vez eu não chorei. Havia uma firmeza nova em mim, nascida não da indiferença, mas da clareza. Eu não era mais a mulher que ele deixou anos atrás. Eu era a mulher que teve coragem de sentar ao seu lado, mesmo sem saber se ainda era bem-vinda. A mulher que ouviu a verdade e a acolheu. Que ofereceu o coração com maturidade e ainda assim soube recuar quando o outro não estava pronto para recebê-lo inteiro. Nos dias que seguiram, continuei vivendo, mas cada gesto parecia carregar um peso sutil. Eu não esperava uma mensagem, não olhava o celular com ansiedade, mas havia uma parte minha, pequena, silenciosa, resistente, que ainda acreditava que se ele tivesse entendido, ele viria. Não como antes, com promessas fáceis ou gestos ensaiados,
mas como alguém que finalmente escolheu ficar, que entendeu que amar não é suficiente se não for acompanhado de presença. E mesmo assim, dia após dia, a ausência dele se alongava como sombra no fim da tarde. Até que algo mudou, uma carta chegou, escrita à mão, com meu nome completo no envelope e a caligrafia que eu reconheceria até de olhos fechados. Dentro, poucas palavras, e todas elas exatas. Não era uma tentativa de me reconquistar, era um pedido para recomeçar, um convite para encontrar com ele, sem promessas, sem garantias, apenas a verdade. Eu não sou mais o mesmo homem, mas tudo em mim ainda te reconhece. Respirei fundo. O coração pulsava entre os dedos e, naquele instante, soube que dessa vez a escolha seria minha. Eu hesitei antes de responder. Não porque duvidasse do que sentia, mas porque aprendi, do jeito mais duro, que amor sem maturidade é como flor em vaso rachado. Bonito à primeira vista, mas condenado a secar. Passei a noite lendo aquela carta de novo e de novo, cada palavra ganhando um tom diferente conforme a luz mudava no meu quarto. Não havia promessas, nem declarações grandiosas. E era justamente isso que me tocava. Ele não queria voltar ao passado. Queria construir algo novo a partir dos cacos que ainda brilhavam. E eu queria acreditar que era possível. Nos encontramos num parque antigo, o mesmo onde anos antes assistimos juntos a um pôr do sol em silêncio. Ele já estava lá quando cheguei, mãos nos bolsos, olhos baixos, como quem esperava não apenas por mim, mas pela chance de fazer tudo diferente. E eu, por mais que quisesse parecer firme, sentia o coração frágil, pulsando como uma folha sob o vento. Ele caminhou até mim devagar. Não tentou me abraçar. Apenas olhou nos meus olhos com aquela mesma intensidade calma que sempre teve o poder de me desarmar. Eu não vim aqui para te convencer de nada, Amélie. Vim porque não quero mais deixar as coisas pela metade. Foi então que, pela primeira vez desde o reencontro, eu falei tudo o que precisava. Sem pressa, sem medo. Contei sobre o quanto doeu crescer longe dele. Sobre os relacionamentos que não tocaram minha alma. Sobre como, mesmo depois de anos, ele ainda era o único nome que minha saudade sabia dizer. Mas também falei das minhas conquistas, da mulher que me tornei, da força que descobri em mim quando ele partiu. Se for para acontecer, vai ter que ser com quem eu sou agora, não com quem eu fui. Ele sorriu com os olhos marejados, como quem ouve a verdade mais bonita do mundo, e não tenta fugir dela. É exatamente com você agora que eu quero estar. Ele me estendeu a mão, não como quem pede, mas como quem oferece. E naquele gesto simples, encontrei mais verdade do que em 1000 promessas passadas. Peguei. Sem pressa, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo não havia urgência, apenas presença. Caminhamos pelo parque como dois desconhecidos que se reconheciam pelo toque, pela respiração, pela história que carregavam em silêncio nos olhos. Não havia necessidade de relembrar cada dor, cada ausência, cada noite vazia. Estávamos ali porque, apesar de tudo, escolhemos estar. E essa escolha, por si só, já era o começo de um novo capítulo. Sentamos no mesmo banco de madeira, onde, anos antes, ele havia escrito meu nome na parte de trás com uma caneta azul. O tempo apagou quase tudo, menos o traço do A inicial, que ainda resistia firme, como símbolo de algo que nunca morreu. Rimos disso. Ele passou o dedo sobre a madeira e disse: "Acho que o universo só estava esperando a gente parar de correr." E eu acreditei, porque às vezes o amor não se perde. Ele apenas espera. Espera que as pessoas cresçam, amadureçam, caiam, levantem, se reencontrem com si mesmas antes de se reencontrarem entre si. A despedida não veio, porque dessa vez não havia o que deixar para trás. Não houve beijos cinematográficos, nem juras eternas sob um céu cor-de-rosa. Houve algo melhor. A decisão de caminhar lado a lado, um passo por vez, sem
sem apagar o que fomos, mas sem repetir os erros de antes. Era um recomeço sem alarde, mas cheio de sentido. Porque quando dois corações se reencontram, depois de se perderem tanto, o amor não precisa gritar. Ele apenas fica, presente, vivo, real. E ali, naquele banco antigo, entre folhas que caiam e promessas que nasciam em silêncio, entendi. O amor venceu. Não por ter sido perfeito, mas por ter voltado e, dessa vez, decidido ficar. 2 anos se passaram desde aquele reencontro improvável no trem. E eu ainda me pego pensando como a vida pode costurar os fios soltos quando a gente menos espera. Não somos um casal de conto de fadas. Continuamos humanos com nossas diferenças, manias, dias bons e dias em que mal conseguimos nos entender. Mas há algo entre nós que antes não existia. A escolha diária. A escolha de ficar, de conversar, de não fugir quando fica difícil. Moramos numa casa simples, com janelas largas e uma cafeteira que faz café preto sem açúcar todas as manhãs. Ele sempre acorda primeiro e me chama com aquele tom de voz que só ele tem, entre o cuidado e a saudade. Nos domingos voltamos a caminhar pelo mesmo parque onde tudo recomeçou. O banco ainda está lá. E o A na madeira, agora renovado com tinta, virou nosso pequeno altar da memória. Às vezes ele segura minha mão no meio de uma conversa banal e me olha como se o tempo tivesse parado de novo. E eu sei que ele está lembrando daquele dia no trem. Eu também me lembro. Sempre vou me lembrar. Não por nostalgia, mas por gratidão, porque foi ali, entre os trilhos e o silêncio, que encontrei de novo a mim mesma. Que reencontrei o homem que partiu, sim, mas voltou. E voltou diferente. Voltou pronto. Hoje, quando olho para ele, vejo não o que perdemos, mas tudo o que escolhemos construir depois. E isso para mim é o que faz o amor vencer. Não a ausência de dor, mas a coragem de amar mesmo depois dela.